Olá, me deem um oi, por favor, quem entrar. Oi, Roberta, tá ouvindo? E aí, Rô? Dá pra ouvir? Dá? Dá pra ouvir, pessoal? Tá bom. Vou chamar o Dan, então, peraí aí. Chamei ele. Tá ótimo. Vamos ver se ele recebeu o convite. Pera. Dan, tá aí, Dan. Nada dele ainda. Mais uma vez. Ai, tá dizendo aqui que ele não consegue entrar. Hum. Rô, chama o Dan pelo WhatsApp. Vê se ele tá no Instagram, por favor. Vou tentar mais uma vez. A Rochelle vai ver pra gente se ele tá entrando. Pessoal, assim, ó. Então, deixa eu iniciar aqui quando a gente vê o que tá acontecendo. Ahn, Hoje a ideia é falar sobre altas habilidades na superdotação. E se vocês tiverem algumas perguntas, seria até interessante já irem mandando, mesmo antes da conversa, para a gente ter aqui. A gente vai tentar responder perguntas hoje. Já enviaram algumas perguntas para o Dan, enviaram algumas perguntas para mim. E aí, a nossa ideia é tentar tirar dúvidas com vocês, né? Vocês conhecem o Dan, não sei se conhecem, mas quem não conhece, o Dan é um neuropsicólogo paulista que tá dizendo aqui que ele não consegue entrar. Pera, vou tentar mais uma vez, só um pouquinho. Não. Ai, que saco. Bom, vamos esperar. A Rochelle vai tentar falar com ele. O Dan é um neuropsicólogo que vai para vários lugares do Brasil testar, tá? É um cara que entende muito, ele é superdotado em as habilidades. Teve os desafios do diagnóstico dele e depois começou a trabalhar muito com isso e entende demais esse assunto. Hoje em dia eles têm uma equipe bem grande, né? Que é chamada Unicamente. E ele tem um Instagram que se chama Vivendo a Superdotação, que acho que vocês todos devem seguir, tá? Porque é um Instagram que dá muita informação sobre altas habilidades e informações atualizadas, profissionais super competentes que ele normalmente chama para troca de ideias, assim. E, e o Dan é um grande parceiro nas identificações, né? Quando a gente procura altas habilidades num paciente, numa pessoa, a gente fala que a gente procura identificar as altas habilidades. Não é diagnosticar as altas habilidades, é identificar as altas habilidades. E ele é um cara que está nessa jornada de identificação há bastante tempo, tem bastante experiência. E faz uma testagem super completa. Porque vocês sabem, né, que altas habilidades de superdotação não é só QI. Ah, o Dan entrou. Pera aí, que agora vai dar. Só um pouquinho.
Vai dar. Oi. Oi, oi, oi. Eu tava aqui, o Instagram não tava deixando aceitar o seu convite, aí eu tive que sair e voltar. Eu vi que aparecia que tu não estava apto a entrar, É, tá mas com agora alguma deu certo. dificuldade aqui. Eu estava Agora deu te, certo. eu tava te apresentando pro pessoal. Ah, que bacana. Eu não ouvi Tá. nada, mas eu Não, confio. então eu acho que tu pode te apresentar um pouquinho. Eu só falei assim da tua formação básica, do Instituto do Unicamente, falei do Vivendo a Superdotação, e eu gostaria que tu te apresentasse. Então, para quem não te conhece, acho que todo mundo te conhece, mas enfim. Oi, gente. Boa noite, Marta. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com a Marta. É sempre uma aula. Eu sou fã da Marta há muitos anos. Eu sou Recíproca Dan Damião, verdadeira. sou neuropsicólogo, né? Psicólogo de formação. Eu trabalho há muito tempo com avaliação psicológica. Eu sou mestre em avaliação psicológica, sou doutorando. Estou construindo um instrumento para fazer diagnóstico diferencial de teste para dotação. E eu tenho uma imensa curiosidade pelo desenvolvimento humano, e foi o que me trouxe até aqui. E fui uma criança superdotada que sofreu demais na escola. Por isso, o Vivendo a Superdotação nasceu, né? Esse projeto que eu tenho, que você participa maravilhosamente bem com a gente aqui. Mas eu acho que a gente precisa falar muito sobre superdotação ainda, e dupla personalidade, que é ainda mais complexo ainda, né? Eu acho que a gente está num caminho, eu vejo sempre em rede, nossa, tem muito superdotado, tem uma indicação gigante, mas isso é mentira, né? Eu tenho uma percepção muito ruim ainda do que é a superdotação real, a gente tem uns limites muito importantes, e eu fico muito feliz quando médicos começam a falar sobre superdotação, porque é na medicina que a gente vai destrinçar os diagnósticos equivocados, parece, com uma superdotação ou não, se tem a dupla personalidade, e neuropediatra é fundamental, e é isso. Não sei se falei demais. Não, não fala demais. E isso que o Dan falou, eu acho que é bem importante, porque acaba sendo uma coisa meio nova, né? Por isso que tem falado tanto, porque com o diagnóstico de autismo mais em voga hoje em dia, por conta das mudanças de critérios diagnósticos, existe aí um diagnóstico diferencial importante, né, Dan? De TEA, que é justamente esse instrumento que o Dan tá estudando, tá criando, o diagnóstico diferencial de TEA, de transtorno do espectro do autismo e de altas habilidades. Porque até pouco tempo atrás, ele começou a ler cedo, mas ele é autista, mas ele fez não sei o quê, mas é porque ele é autista. E hoje em dia a gente sabe que nem todos os superdotados são autistas, bem pelo contrário, e nem todos os autistas são superdotados. Então existem esses diagnósticos juntos, que a gente chama de dupla excepcionalidade, sim, né? Mas existem os diagnósticos separados. A pessoa pode ser só superdotada ou ter superdotação e TDAH, ou a pessoa pode ser só autista ou ter autismo, TDAH, ou qualquer outra condição, né? Então, Sim, existe essa grande confusão hoje em dia desses conceitos. E muitas vezes, né, a gente discute pacientes, nós dois temos muitos pacientes em comum, a gente discute justamente esses diagnósticos diferenciais, que às vezes são muito difíceis e são sutis, né? sim. E não raramente são diferentes, difíceis e sutis, né? É, Então, assim, a gente troca figurinha muito assim, eu desconfio, solicito avaliação pro Dan, o Dan avalia, ou alguém da equipe do Dan avalia, e daí vem um feedback para mim para a gente discutir a avaliação, justamente porque ficou um meio campo meio embolado em diagnóstico diferencial, né? exato. E aí, uma coisa importante que tem que pensar é que a superdotação ela é muito estudada a partir do princípio de potencial e de resultado, né? Ou seja, toda pessoa superdotada vai produzir grandes coisas, mas a gente esquece que tem como se sente as questões emocionais de superdotação, as assincronias, as sobreestabilidades que elas vão ser confundidoras ali no diagnóstico, né? Ou seja, para além de eu entender a superdotação, eu preciso compreender os critérios diagnósticos também descritos ali no DSM-5, na CID-11, sobre os outros transtornos do desenvolvimento, mas também conhecer o funcionamento emocional, o funcionamento dessa intensidade, né, das emoções, essa sensibilidade da superdotação, que é o que vai confundir ali o diagnóstico, por exemplo, na questão da interação social, da baixa interação social,
superdotado também tem uma dificuldade, mas tem uma dificuldade de manter a interação social e não de iniciar essa interação. Então, tem algumas questões bem importantes para a gente pensar. E é muito importante também que se faça esse diagnóstico diferencial, seja só superdotação ou qualquer uma outra coisa, porque as intervenções também são diferentes, né? Então, assim, as pessoas... Eu recebo, Marta, eu te juro, no mínimo 40 perguntas por aqui dizendo o seguinte: todo superdotado é TEA e todo TEA é superdotado? Não, são duas condições bem diferentes. Elas existem sozinhas, né? Então, a gente tem uma questão que a gente precisa frisar bastante, que existe superdotado que não tem dupla excepcionalidade, e que é a grande maioria. A gente pensar num universo de quase 4 milhões que a gente teria no Brasil hoje e temos só apenas 28 mil, está faltando muito para a gente chegar no número. Agora, você imagina a dificuldade de que é alguém entender uma pessoa que tenha deficiência, um transtorno de desenvolvimento, que tenha deficiência física, ou que tenha até TDAH, TOD, pode ter superdotação, né? Aí fica muito mais difícil dos profissionais entenderem essa conjunção, né? E acaba transformando a superdotação numa comorbidade, quando, na verdade, ela não pode ser uma comorbidade, porque ela não é uma doença, né? Tem isso. Perfeito. E a gente, até quando eu comecei a falar, eu estava falando que a gente não diz assim, eu diagnostiquei a pessoa com superdotação. A gente identifica um superdotado. Então, são condições diferentes. Então, a gente não considera comorbidade, mas a gente considera condições associadas, né? Diagnósticos Isso. associados, mas não comorbidade necessariamente. É, Dan, assim, ó, pode falar, pode falar. E aí eu vejo muito povo aqui no Instagram, esse povo, esses coach aqui, faz aqueles quadrinhos assim, TEA, as comorbidades, questões gástricas, deficiência intelectual e superdotação. Não, gente, superdotação não pode ser uma comorbidade, que ela não tem CID. Então, por favor, não coloquem o CID-F 81.5, que é transtorno das habilidades escolares. A superdotação não é um transtorno das habilidades escolares. Era só isso que eu queria frisar antes que fosse para Isso é outra coisa. importante, né? Não é um diagnóstico de doença, não tem CID. Isso, inclusive, é motivo de muita conversa, talvez para uma outra live, porque assim, bom, então uma pessoa que tem altas habilidades, superdotação e que necessita de uma intervenção, porque a maioria necessita de algum tipo de intervenção, eles não têm direito perante plano de saúde, etc., porque não tem um CID. E isso sempre vem essa pergunta para mim, porque eu que faço os laudos, né, da É, também. mas aí a gente tem que pensar o quê? A intervenção que a gente solicita nem é em função da superdotação. Ela pode ser em função, por exemplo, de um transtorno de ansiedade, que a gente vai ter um CID. Ela pode ser em função de uma disfunção executiva, que também vai ter um CID. Ela pode ser pelas questões emocionais, que também vai ter um CID. Não em função dos transtornos de uma habilidade escolar, porque não é um transtorno. Então, assim, para o plano a gente vai pedir aquela intervenção comportamental por algum motivo, seja pelas questões de ansiedade, seja pelas questões de desenvolvimento emocional, e aí a gente vai encaixar um CID para aquela intervenção, mas não para a condição. E aí, escolas estão ensinando a gente, parem de pedir CIDs para cadastrar os superdotados. Não existe. Então, não tem o CID, não impeçam, isso é uma barreira de inclusão, vocês estão cometendo um crime por si só, tá bom? Fica a Exatamente. dica. Boa, boa. Bom, então assim, tem um monte de pergunta, tá? E eu acho que a gente tem que começar com algumas coisas que por mais básicas que sejam, para ti, para nós, talvez, para a população em geral, talvez não são tão básicas. E primeiro, assim, como é que, como é que se suspeita, tá? De altas habilidades, superdotação? Quando é que a gente, como psicóloga, como fisioterapeuta, como qualquer, como pai, tá? Levanta a suspeita, meu filho é superdotado, ou será que existe esse diagnóstico? Primeiro, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, suspeitas para pessoas, tanto da área da saúde como professores e pais, assim. Sim, a gente tem pensar muito a questão dos primeiros sinais ali. Eles vão estar sempre pensados em desenvolvimento. A gente está falando de superdotação, fala de uma habilidade acima da média em qualquer área do conhecimento humano. Ou seja, então a gente tem um foco muito para as questões de QI, né? Para as questões de inteligência. Mas os primeiros sinais, assim, primeira coisa, criança muito curiosa. Muito curiosa. Criança que sente muito tédio, começa a falar cedo, faz perguntas aqui, tem interesses diferentes, assim, por escrita, por leitura,
por números, tem que pensar muito nesses os primeiros sinais que a gente percebe vão sempre se remeter à superdotação intelectual, né? Ou seja, uma habilidade de leitura aqui um pouco mais desenvolvida, uma escrita mais desenvolvida, e tem que pensar que eu posso ter sim, né, esses interesses por leitura escrita, sem ser TEA e ser funcional. Então, essa é a grande questão. Aquelas crianças que vocês observam assim, nossa, parece um adulto falando, eu ouço muito isso, parece um mini adulto. Hoje eu atendi uma paciente de 5 anos, que ela virou para mim e falou assim: se eu não posso ver mais com a minha família, porque assim, essas questões existenciais que levam a picos de estresse no dia a dia, eu não tenho culpa. Ou seja, a gente tem um vocabulário aqui um pouco mais rebuscado, mas pode ser essa questão mesmo das questões que você não percebe, é muito natural. E fica muito difícil quando o pai só tem um filho, não consegue ter uma métrica aqui para comparar. E aí vai perguntar para a escola, fala assim, não, mas ele está lento, escrevendo, gosta disso, fala desse filme, mas ele não escreve letra cursiva, ou seja, tem uma dificuldade. A gente tem uma tendência maior a observar suas dificuldades, que pode ser uma sincronia em função desse QI elevado ou dessa dissociação. Você imagina uma criança de 6 anos falando sobre picos de estresse, estresse tóxico, numa sala de aula de crianças de 6 anos que está ali brincando com a galinha pintadinha. Então, a gente vai tem sempre um desconforto, vai estar um pouco mais isolada também, vai sempre oferecer, tentar convencer essa outra pessoa a brincar do que ele quer, ou vai fugir, vai ficar muito isolado, vai estar num canto sozinho, e tem essas questões todas. Mas, assim, eu acho que vocês precisam olhar curiosidade, crianças muito curiosas, que perguntam, perguntam e perguntam. Essa fase do porquê, ela não passa. Por que isso, por que aquilo? Tem até uma música da Paula Toller chamada 8 anos, ela parou de perguntar. Não, a gente vai perguntando o tempo todo. Na hora de dormir tem sempre uma dificuldade ali, vão ter uma dificuldade de dormir mais proeminente. Vai ter aquela muito criança, sabe aquelas sonequinhas? Eles vão precisar disso menos ainda. Então são alguns sinais que a gente vai observando. Mas são crianças muito curiosas, eles querem destruir coisas, eles querem construir, eles não querem copiar nada. Eles vão ficar muito, são mais questionadores, perguntam mais o tempo todo, eles questionam. Por que tem que tomar banho? Se você falar que tem que ficar limpo, não faz sentido. Ele vai perguntar, perguntar, perguntar. Nós vamos perguntar e são muito questionadores, É, né? Então, mesmo na eternidade, ali tem muito acho que questionamento. tu falou de alguns pontos que eu quero ressaltar aqui, que eu acho que são pontos que eu vejo bem comuns no consultório, assim. Um é a questão do sono. Claro que não é isoladamente todo bebê que não faz as cestas que é superdotado, não é. Mas essa é uma queixa comum quando a gente junta os dados de história de um paciente com altas habilidades de superdotação, normalmente vem uma necessidade de sono menor na história da família. Ele nunca cochilou, ele nunca cesteou, enfim, esse é um ponto. O outro ponto é o não gostar de copiar, né? Criança superdotada é impressionante, eles se revoltam com copiar do quadro, né? Odeia copiar do quadro, tem muita coisa dos cadernos virem vazios. A criança vai super bem na escola, mas o caderno volta para casa sem nenhuma informação, porque tudo que tem que copiar do quadro não vem copiado, porque ele não entende o porquê de copiar. E os porquês, né? Os questionadores, exatamente, mas por que isso? Mas por que isso? Daí vai no porquê que até chega uma hora que tu não sabe mais o quê. Então, não necessariamente, pessoal, o que tem que nos levantar a orelha é o geninho que lê e escreve desde os 2 anos. Não, uma criança mais curiosa, uma comunicação inadequada para a idade no sentido de ser mais rebuscada, usar um palavreado mais rebuscado, gostar de brincar e de lidar com crianças mais velhas, né? Ter mais Sim. interesse pelos mais velhos. A gente está falando dos pequenininhos aí, né? Então isso dá para gente começar a suspeitar, né, de que tem alguma coisa diferente. E assim, de novo, não precisa ser um gênio, que a ideia que todo mundo tem que superdotado é o gênio. O Dan vai entrar nisso, mas assim, não é isso que a gente está esperando para começar a identificar essas pessoas, né? E aí, Não. Dan, quais são os critérios diagnósticos, assim? Quando é que tu fala assim, não, este aqui, aí tu vai, tá, a criança chegou em ti, eu encaminhei um paciente para ti, para suspeita. Quando é que tu vai me dizer, Marta, o que precisa na tua avaliação para tu fechar um diagnóstico de altas habilidades? A gente precisa entender três coisas importantes aqui. A gente está falando de superdotação,
Ela não tem uma definição única, que a gente tem aqui alguns teóricos que vão definindo, mas todas as teorias que existem desde 1980 têm um ponto em comum, que é a habilidade cognitiva acima da média. Então, assim, isso vai fechar. E aí, alguns pontos importantes, é o quanto essa criança está longe da média, daquela curva esperada, né? Assim, qualquer hoje percentista, tem o Steve Pfeiffer, que é um pesquisador americano de Boston, que ele vai estar aqui no Vivendo a Superstição de São Paulo em novembro, tem que pensar muito nessas medidas baseadas em evidências aqui. Ou seja, eu tenho uma habilidade cognitiva acima da média, eu tenho traços, essa motivação diferente, essa curiosidade diferente, então, assim, tem um perfil comportamental curioso. Eu vou ser perfeccionista, eu vou ser mais intenso, eu vou ser mais sensível. Então, para além do teste de inteligência, que a gente vai bater ali no percentil 91, tem que lembrar das características, dos traços de personalidade. São pessoas competitivas, são pessoas questionadoras, são pessoas argumentadoras, são pessoas que podem ter um nível de tédio assim brutal, que chega a ferir o ambiente escolar, não consegue ficar muito tempo sem fazer a mesma coisa, são extremamente curiosos, os interesses vão variando de forma mais intensa. Então, hoje o meu interesse aqui é corpo humano, eu esvaziei o corpo humano, vou ali para saber como que é a questão da mecatrônica. Então, assim, eles vão fazendo todo esse processo. Então, a gente vai ver sempre os comportamentos, os traços de personalidade e os resultados dos instrumentos ali psicométricos. A gente vai medir. Vai medir criatividade, vai medir motivação. Aí tem um perfil. Geralmente, ela tem uma motivação interna maior do que a externa, que é diferente. Então, tem uma autoeficácia maior. E tem aquela intensidade emocional bastante frequente, aquelas assincronias, as sobrestabilidades todas. Assim, a gente tem que pensar muito nesses critérios. Medir a habilidade social, porque muitas vezes a gente mede a habilidade social impacta ali, dentro da média, mas não consegue interagir em função do que você disse. O meu interesse social ele vai estar muito fora da curva para mais ou para baixo, especialmente quando eu tenho tendência a ser superdotada em liderança, eu vou ter uma socialização melhor com pessoas mais novas do que eu para exercer um domínio aqui. Você tem que pensar muito assim, as habilidades cognitivas acima da média e a forma como responde às habilidades acadêmicas. Nem sempre o que a escola entende de modelo, aqueles, sabe, os exercícios, passa A, B, C, D, E, vem aqui. Eles fazem cálculos gigantes sem seguir os processos, vão fazendo sempre de maneira diferente. Pede para repetir, não vai fazer igual, vai fazer daqui a pouco, vai fazer diferente. Então, assim, tem essas características sim, mas pensar sempre. A gente vai falando especialmente da superdotação intelectual, que a gente vai ter uma habilidade intelectual acima da média, né, ali acima do percentil 91, mas também tem os traços comportamentais e os traços de personalidade que vão corroborar com esse diagnóstico. A gente precisa pensar duas coisas. Eu preciso avaliar cognição, eu preciso avaliar personalidade e eu preciso avaliar funcionamento executivo. E aí a gente vai chegar num quadro, olha, essa pessoa tem as características que compreendem uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Tá. E Dan, assim, uma pergunta que sempre me fazem, eu queria que tu explicasse assim. Eu tenho um filho que tem um QI total de 120, tá? E mais outras habilidades identificadas numa avaliação. Mas a pessoa que testou ele disse que ele tem um nível de inteligência médio superior, mas que não fecha por conta do QI. O QI é tão fundamental. Como é que funciona a coisa do QI Aí essa dentro pessoa, ela está totalmente desatualizada. Até do. porque lembra que eu disse que a gente vai avançando? Então, se a gente voltar lá na década de 30, de 40, a gente tinha um recorte de QI de 130 pontos, de percentil 91. Mas as pesquisas foram avançando. Assim, para a gente pensar na superdotação intelectual, QIs a partir de 120, com percentis 91, estamos dentro do espectro da superdotação. Inclusive, amanhã eu vou gravar com a Deborah Ruff, que é uma pesquisadora americana, que ela trouxe um instrumento que ela vai, os níveis de superdotação, de 1 até 5. Então, a gente Ah, vai que pensar nesse legal. processo. A partir de 120 até 160 vai dividindo em níveis aqui. Então, o QI, ele, se for intelectual acadêmico, sim, a gente tem que pensar a partir do 120, ok? Que é percentil 91. E aí, as outras características. Mas as pessoas confundem a superdotação com os três anéis, por exemplo. Né? Tem que ter criatividade, motivação, habilidade acima da média. Mas se eu não tiver atendido na escola, eu não vou estar motivado. Então, eu tenho que entender o que essa não identificação causou nesse processo avaliativo aqui.
Nós já tivemos questões com NASA e estaduais, que foi lá, a mídia criatividade fazendo artesanato, ali pintando uma bolinha da Ana Maria Braga, falou assim, a criança não é superdotada. Só que ela estava em sofrimento há 3 anos na escola. Aí aqui eu pergunto pra gente que quem de nós, estando estressado, num ambiente que não é acolhedor, que não tem afetividade, vai ser criativo, motivado e grato, Ah, né? também. Então, gente, tem que buscar. Mas aí eles confundem também, Marta, que o percentil da Mensa é 98 para você entrar. Então, não é que a Mensa define que a suplementação é percentil 98, QI 130. É um recorte que eles pegaram. Eu quero só os 2% mais inteligentes desse grupo. Como a Intertel foi lá e falou, eu quero só 99%, ou seja, só 1%. Aí vem a Tripular e disse, eu só quero 99,9%. Então, assim, essas associações de pessoas muito inteligentes, elas não falam sobre superdotação na íntegra, é um recorte, então não se É. atentem a isso. E Uma- aí as pessoas também confundem o recorte neuropsicológico com o recorte da teoria do Renzulli, com o recorte da teoria do Gagne. Então vai misturando tudo, quando na verdade deixa as crianças sem atendimento em função de um corte que há muito já se discute, há mais de 30 Tá, anos. isso é muito importante, porque isso existe até hoje, o mais comum, né, Dan? Infelizmente, nas avaliações que chegam para mim, são pessoas identificadas com QI acima de 120 e que não são consideradas, mesmo com outras habilidades desenvolvidas, porque não chegou no 130. E a gente sabe que, e fora que isso não é uma coisa estática, né? Que existe todo um contexto de situação, né? Que situação essa criança está vivendo, quando é que ele foi testado, como é que ele estava, inclusive estava medicado, não estava medicado, precisa de medicação. Então é todo um contexto, não é um número que vai nos dizer uma coisa, é uma avaliação que vai nos dar um dado, não é um valor único de QI que vai nos dizer, de novo, pessoal, isso é talvez o mais importante de hoje, não é um número de QI que vai nos dar um diagnóstico de superdotação ou não, isoladamente. Existe todo um contexto que tem que ser avaliado dessa pessoa que está sendo E isso que identificada. você trouxe, Marta, é bem importante, porque para ela dar o 120, em algum subteste, ali, em algum componente Foi daquele lá para teste de inteligência, cima. algum passou de 130. E lembra que eu disse que no início que a subdotação é uma pessoa acima da média em qualquer área do conhecimento humano? Então, qualquer percentil que indique ali essa acima de 91, eu tenho uma criança habilidosa, dotada, talentosa naquela área. Então, Naquela preciso área. pensar. As áreas isoladas e as áreas que vão estar ali conjuntas também. Perfeito. Eu posso ter uma criança superdotada em artes, por exemplo, que é um outro perfil de atendimento escolar. Uma criança que é só superdotada na área de exatas também, é um outro perfil. Ou Aqui, ou seja, está acima da esportivo média na área na área de esportiva. conhecimento. Exato, esportivo, o talento artístico, criativo. Por exemplo, o criativo, eu tenho um paciente que a gente avalia que dá um percentil elevadíssimo em criatividade, mas a cognição está dentro da média. Não quer dizer que ele não é superdotado. Quer dizer que é superdotado ali na criatividade. É, De novo, é uma área do conhecimento é, humano. então, isso aí, gente, que é o mais importante vocês entenderem, tá? Que não necessariamente o QI precisa estar nas alturas, que são outras coisas que são avaliadas. E uma outra pergunta que sempre me fazem é a seguinte, ó. Por exemplo, uma testagem de uma pessoa, tá? Marta, só um recorte aqui. A Claro. pessoa ela trouxe aqui, gente, não existe superdotação em uma área, né? A gente tem que entender, não sei se é o nome Valadares aqui, é que a nossa política pública, ela traz uma definição assim, altas habilidades barra superdotação. Altas habilidades e superdotação. Ela não diferencia, porque quem diferencia a superdotação das altas habilidades é o François Gagné, que é um canadense, então ele vai diferenciar a superdotação sendo como um produto genético, ou seja, é genético aqui, e aí você vai ter que potencializar esse desenvolvimento. E as habilidades como talento, que o ambiente por si só vai fazer você sair desse processo. Então tem que ficar claro que essas teorias e a nossa política pública, ela coloca no mesmo lugar. E quando você vai diferenciar, de novo, eu não tive superdotado em todas as áreas aqui, tá? Então tem um recorte teórico aqui importante. É quando você confunde junta o Ganhê, junta o Renzulli, junta a Débora Ruff, ou junta a Linda Silva, por exemplo, ou o Turron, aí fica difícil de compreender esse processo, tá bom? É só isso. Continua. Boa, boa, Dan.
Então, por exemplo, assim, vem um teste de uma pessoa com um QI ali, digamos, um valor de 120, e com uma memória operacional lá embaixo, tá? Que, enfim, baixou a média do QI porque a memória operacional. E a gente sabe que a memória operacional está diretamente relacionada à atenção, né? Exato. Então, assim, essa pessoa, uma pergunta que vem muito para mim, essa pessoa precisa ser retestada pós um tratamento medicamentoso, ou dá para inferir que, se for tratada, e daí também no teste atencional vem baixo, digamos, é desatento, sim. Sim. Precisa retestar essa pessoa para tu atestar uma alta habilidade, ou não, tu pode Não, inferir que. não. A gente tem que pensar sempre o seguinte, né? Que quando tem uma questão que está prejudicada, geralmente vem. Eu tenho um perfil cognitivo de uma pessoa superdotada. A gente tem que pensar que vai ter ali sempre uma oscilação aqui em algumas habilidades. O que a gente pede para retestar é que muitas vezes a superdotação com TDAH, por exemplo, ela pode ser confundidora da sincronia motora, da sincronia psicomotora, né? Que pode ter os mesmos comportamentos ali de um TDAH, uma sobreestabilidade também motora, que vai trazer esse processo todo aqui impactando. Aí a sugestão sempre é que se faça reabilitação, treino de memória operacional, ou treino da função de atenção, treino aqui. Porque se a gente melhora com treino, a gente entende que aquele prejuízo ele é passageiro em função de um contexto aqui inadequado. Então, não é que a gente vai retestar para confirmar ou não a superdotação. A gente sempre tem aqui, que a gente tem que pensar sempre, você como médica e bem cuidadosa, é que o diagnóstico, né, ele tem um peso aqui. Então, muitas vezes a gente tem que pensar numa intervenção, no modelo de RTI de intervenção, 6 meses, não teve melhor, a gente está diante de um quadro de dupla excepcionalidade, por exemplo. Como, por exemplo, agora ontem, exame devolutivo superdotado com dislexia. A gente tinha essa desconfiança, mas precisava passar pelo processo de intervenção de 6 meses ali, não houve melhora. Teste diagnóstico. Estamos diante de um quadro de dupla excepcionalidade. Dislexia mais superdotação, porque a gente tem esses prejuízos aqui, e mesmo após uma intervenção intensa, não houve mudança Melhora. cognitiva aqui, É que né? essa pergunta que a Simone está fazendo aí, nesse caso é TDAH, isso que ele está explicando. Se vem uma memória operacional baixa e tu reabilita e não tem melhora, provavelmente é TDAH. Tem que se considerar que tem desatenção esse paciente também, né? Então, pós-reabilitação, sem melhora. É isso que o Dan E, está dizendo. Em outro e caso, ele falou da também dislexia. no TDAH, por exemplo, a gente vai ter uma diferença muito grande quando eu tenho superdotação com TDAH ou quando eu só tenho sintomas, né? Que a gente tem 3 tipos de dupla excepcionalidade. Primeiro tipo é quando eu tenho um sintoma muito parecido com TDAH, mas não fecha os critérios. Depois eu tenho sintomas muito parecidos com superdotação aqui e o TDAH está encobrindo esse desenvolvimento. Aí a gente tem que pensar. E o terceiro caso é quando eu vou ter as duas coisas juntas aqui aparecendo de fato. Então, a gente precisa ter esse cuidado para reabilitar, para fazer a intervenção, para que a gente, porque as intervenções, se eu tenho, Marta, dupla espinalidade com TDAH, é um caminho de intervenção. Se eu tenho só a superdotação, mas com sintomas assíncronos e sobreestabilidades que lembram TDAH, é um outro caminho de intervenção. Vou precisar de terapia ocupacional, por exemplo, né? A gente tem que lembrar que os transtornos estão descritos muito bem no DSM-5, tem os critérios ali fechados. É essa a questão. Mas aí o não atendimento, isso já é provado, por isso que eu falo que a superdotação vai virar um caso de saúde pública. Se você não cuida, emerge outras dificuldades, outras disfunções nesse processo todo. Né? E aí conhecer bem. E aí, do ponto de vista teórico, de onde eu estou saindo, para onde eu estou chegando, precisa ficar muito claro para quem avalia. Então você fica ali colocando riscos onde não tem e não atendendo onde precisa. Perfeito. Outra coisa que eu queria te perguntar e pedir para tu falar um pouquinho são dessas características, né? Porque assim, eu recebo muito, hoje inclusive eu recebi uma mãe no consultório, já vinha com diagnóstico, tá? De altas habilidades do filho dela, com um psicodiagnóstico em mãos. E quando ela chegou, eu perguntei por que tu veio na consulta, enfim, eu avaliei a criança, ela começou a chorar. Ela falou, doutora, todo mundo acha que é lindo, mas é extremamente difícil. E começou a chorar e me contar de todas as dificuldades que ela tem com esse menino no dia a dia, perfeccionismo, intolerância à frustração. Então, eu queria que tu nos falasse um pouco, considerando só altas habilidades, tá? Não estou considerando comorbidades nem diagnósticos associados, mas considerando só altas habilidades. Quais são as principais características, ou talvez a pergunta mais direta seja, quais são os principais desafios do superdotado? Os desafios
superdotado existir, como qualquer outra neurodivergência. Primeiro, porque é uma questão que a gente tem aquilo que você falou, no mito da perfeição, né? Então, por isso que muitos pais também demoram a procurar ajuda, porque vocês estão esperando essas questões todas que a gente está aqui, que vai ser eminente de um talento, por exemplo, que eu vou produzir enormemente, que eu sou um gênio, que eu sou o Einstein, que eu sou o Rembrandt, que eu sou o Vygotsky, enfim, que eu sou o Renato Russo, que eu sou a Débora Blando. Gente, vai acontecer se eu tiver suporte. Ou seja, eu tenho um terreno ali muito fértil, mas se não tiver os ajustes aqui, isso não vai virar dificuldade. Então, primeira coisa, a supervisão ela tem essa questão da produção, mas tem o ser. E o ser é quando a gente vai ficando muito. A gente fica desajustado no ambiente, né? Assim, a dificuldade é a intensidade emocional. Então, imaginem vocês que a gente não sente. Imagina uma rotinha de 8 a 80, tem uns 72 números, né? A gente fica sempre nesses picos, 8 ou 80. Muita intensidade, muita sensibilidade. Você percebe mais rápido, você percebe de forma mais intensa e de forma mais sensível. Então, a gente vai ter uma questão com as coisas, né? Você é a melhor médica do mundo, amanhã você já não é mais a melhor. Eu não gostei de você. Eu vou questionar você o tempo todo. Por que eu tenho que tomar banho? Por que eu não posso fazer isso? Porque, igual hoje, um paciente fosse para a professora está falando sobre cinética lá, e ele falou assim, professora, o beija-flor tem a ver aqui. A professora falou, para de zoar, porque você não está falando, ele está falando do assunto da aula. Só que ele foi buscar um beija-flor que passou aqui, e virou aquele aluno problema, aquela coisa disruptiva, quando na verdade a gente só está pedindo para existir da maneira como a gente é, intenso e sensível. Para mim, superdotação é sensibilidade e intensidade. As outras questões ela vêm depois para a gente cuidar desse processo todo. Então, a dificuldade começa também. Como que a gente vai lidar com perfeccionismo, por exemplo? Eu adoro desenhar, mas eu estou fazendo aqui e não saiu como eu imaginei. Eu vou me afastando desse processo. Eu adoro pilotar kart, só que eu fui lá e fiquei em segundo lugar uma vez. Eu não quero mais sentir essa dor, que não é uma dor, que é bobagem, não é bobagem. Tem uma paciente que ela chorou uma semana que ela tirou um décimo a menos da prova. Para ela era a pior nota da vida dela, 9,9. Mas é a dor dela. Então, assim, acho que a dificuldade é a gente ficar nesse processo que a gente tem que fazer algo, porque aqui, não, nós não temos que nada. A gente precisa ser entendido, mas as dificuldades estão aqui, na questão das emoções. Então, como eu racionalizo demais, tem até uma frase do Sheldon Cooper, lá do The Big Bang, que ele diz o seguinte, aí assim, a grande questão das pessoas muito inteligentes é que tem uma dificuldade enorme com a percepção das emoções, que elas ficam questionando, elas ficam buscando o tempo todo. E gente que tem uma inteligência aqui dentro da média, não tem essa percepção, passa-se por mais coisas, né? Lembra? A ignorância às vezes protege a gente. E a inteligência ela não é protetiva. Ela vai te aguçar, vai te fazer buscar mais coisas, vai fazer o tempo todo. Eu descobri isso, mas está faltando esse pedacinho aqui. Então, gente, parem. Nós precisamos pensar que esse perfeccionismo, né, ele é danoso, não existe perfeccionismo positivo. Né? São pessoas mais ansiosas também. A gente tem um traço de ansiedade mais aqui para resolver as coisas também. Ou seja, a grande questão é a dificuldade das pessoas entenderem que quem é superdotado ganhou na Mega Sena. Isso não é real. Se a gente não tem o apoio, a inteligência ela não é funcional. Então, não adianta você ter um QI de 150 e não ser funcional, não ter um funcionamento executivo adequado. Você não vai fazer nada. Você vai ficar olhando a vida pela janela aqui, passando vitrô, pegando trem, mas não é funcional. E aí, essa é a dificuldade. Por isso que as pessoas assim, precisa de suporte emocional, precisa de suporte pedagógico. Por que que nós somos protegidos pela lei de educação especial? Porque aprendemos e sentimos diferente. Então, o processo igual a todo mundo não vai ser doloroso. Então, a gente precisa voltar uns passos atrás e conhecer a superdotação na essência, para além do que podemos entregar. Eu posso entregar o que eu quiser, desde que eu queira. Né? Então, se eu não tenho esse fundamento executivo, não é funcional. E aí, o que vai fazer a gente ter essa disfunção executiva? As emoções desreguladas, o ambiente escolar inadequado, uma cobrança para ter uma letra bonita e não tem tendência. Tem pesquisas que indicam que 97% dos pessoas têm letras que não são aquela coisinha. Eu atendi uma mãe e falou assim: nossa, eu cobrava tanto da minha filha. Minha filha, você é menina tem que ter letra bonita. Da onde? Que menina tem que ter letra bonita. Por que menina tem que ter letra bonita? Não pode.
né? O Lourenço está aqui, tadinho, sofreu horrores na escola. Mas a gente tem que entender o seguinte: por que que a gente tem que fazer o que estão esperando? A expectativa da pessoa da minha letra bonita no quarto ano, gente, faz sentido, né? A gente está aí 100 anos avançando, a neurociência está aqui. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade, Marta, é as pessoas entenderem que antes de produzirmos, a gente está sentindo. E esse sentir vai trazer esses comportamentos mais inadequados, mais disruptivos, aqui que vai trazer sofrimento. E aí, se eu sou uma pessoa muito intensa, lembra, é filosofia. Tudo que é muito traz prejuízo. Tudo que é pouco também traz prejuízos. Né? Então, eu Exato. estou falando que no finalzinho da curva de desenvolvimento aqui. Todo excesso traz Sim. prejuízo e toda falta traz prejuízo. Então, nós estamos na educação especial porque nós precisamos que vocês entendam que nós aprendemos diferente, por meio de pensamento divergente, por associação. É essa a questão. Tá, e daí eu vou entrar numa questão. Não, eu vou deixar essa questão por último, tá? Porque a gente tem mais uns minutinhos aí. Eu quero te perguntar mais duas coisas, assim. São coisas recorrentes no consultório e são coisas recorrentes aqui no Instagram, enfim. A primeira coisa é, assim, que tu descrevesse melhor para nós todos, o que são essas características que a maioria dos superdotados tem, por exemplo, perfeccionismo, intolerância à frustração, as assincronias, as hiperestabilidades, as supraestabilidades. O que é cada um desses termos? Porque às vezes a gente comenta e fala e os pais ficam muito perdidos e querem detalhes do que significa cada uma dessas características. É. Por exemplo, a gente também consegue avaliar perfeccionismo, tá? A partir de uma vez que tem instrumentos para avaliar perfeccionismo. Perfeccionismo, gente, é aquela ideia que a gente vai fazer tudo com perfeição. Então, assim, é uma característica das pessoas superdotadas que tem a ver com resposta de fuga e esquiva. Ou seja, eu estou vendo aqui, eu vou falar com a Marta, mas a Marta vai me ouvir tocar piano. Aí eu vou ficar ali, eu vou treinar, 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 tá perfeito, mas eu ainda não vou querer, eu vou querer chegar lá no final assim, sem nenhum erro, não tolera frustração. Ou seja, como eu sou mais sensível, minha resposta à frustração também ela é mais intensa e mais sensível. Ou seja, eu vou me frustrar com mais intensidade e com mais facilidade. Lembra que eu tenho uma célula chamada, uma célula glia no nosso cérebro aqui, que é responsável pela faxininha das coisas. Ela vai fazer essa faxina no cérebro superdotado, que vai me deixar mais perfeccionista. O perfeccionismo impede de você avançar em algumas questões. Porque, lembra, eu fui lá, por exemplo, eu tentei tirar a habilitação 10 vezes. 10 vezes. Eu reprovei porque eu queria fazer exatamente o movimento que me ensinaram lá na autoescola. Mas tinha outra forma de fazer. Mas eu fui lá, uma rigidez aqui, de fazer esse processo todo. Então, as sobreestabilidades, elas são características, são traços de personalidades também. Mas também tem muitas confusões aqui, que as pessoas acham que, assim, ter sobreestabilidade é você poder agir de qualquer forma. Na verdade, não. É mais, de novo, resposta intensa a uma questão. Você vai ser mais intenso nas questões, em função da imaginação, da criatividade, da inteligência toda. E A do gente tem que pensar. sensorial também? Isso aí entra o sensorial? Exato. Sim, a gente tem a questão da alteração sensorial, que até então a gente associa a alteração sensorial ao autismo, por exemplo. Mas a alteração sensorial está muito presente em pessoas muito inteligentes. Então, quanto maior o QI, maior probabilidade de se ter alterações sensoriais, porque o ser humano é apenas cognição e sentidos, né? A gente tem que pensar muito. E aí também as pessoas começam a usar sobreestabilidades ali para pagar a dupla excepcionalidade, por exemplo, para pagar um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, por isso que eu preciso entender do que a gente estava falando. Sobre estabilidade, é um traço de personalidade, quer dizer que você sente de forma mais intensa. Ou seja, tem a ver com sensação e com intensidade, né? Essa questão. E baixa tolerância à frustração é aquela bem mais fácil, porque eu, superdotado, lembra, tem um traço de competitividade muito forte. São cérebros focados no sim. Então, ele vai buscar o sim para ele o tempo todo. Aí, quando houve um não, aí vem o choro, vem a irritabilidade de forma muito mais intensa, porque a gente tem que pensar nesse processo todo. Né? Então, lembra que a base da intensidade, da sensibilidade, também vai estar alterada aqui. E aí, a gente precisa ter frustrado, claro, mas a frustração para a gente dói mais, como se fosse uma punhalada aqui, porque eu idealizei aquilo de uma maneira muito mais
real que não está A saindo, intolerância à né? frustração está diretamente ligada ao perfeccionismo, né? Exato. Exato. Quanto Porque mais assim, tu imagina a perfeição e menos tu consegue atingir, mais frustrado tu vai ficar. E isso aparece claramente, né? No processo do exatamente. paciente. No processo, vai avaliar a flexibilidade psicológica, a primeira coisa que vai vir vai ser uma frustração ali. Aí desorganiza. Então, por isso que o avaliador tem que ter um bom cuidado nesse processo todo. Porque se eu percebo aqui, eu não vou, porque a gente vai frustrando de maneira treinada, né? Encandeada, para a gente entender qual que é o nível de frustração aqui, como estão essas questões executivas aqui, esse processo todo. Então, e aí, se essas características de competitividade, perfeccionismo, sobrestabilidade, sincronia, intensidade emocional, sensibilidade emocional, te viram um poço de intensidade, é um poço de sensibilidade. E aí tudo vira, né? Então, assim, aí você tá lá, e adultos também tem muito isso, só que a gente vai perdendo e vai buscando ali, né? Porque essas características elas vão também, às vezes, se encontrar em alguns tratores de personalidade ali também. Né? Respostas mais intensas, mais, mais desbravadoras, essa questão toda. Por Né? isso que é tão importante identificar cedo, né? Quanto É mais cedo a gente importante. identifica uma superdotação, mais a gente pode dar amparo a essas questões que podem vir a ficarem mais intensas com o crescimento, né? Então, existe uma certa urgência em identificar um superdotado, porque a gente pode dar, numa época em que a plasticidade cerebral é muito rica ainda, muito maleável, a gente pode dar condições de modificação dessa circuitaria. Então, não, tudo bem, superdotado não precisa fazer nada, precisa. Precisa porque a gente precisa abordar essa criança, ou essa pessoa, o quanto antes, para a gente conseguir modificar a circuitaria e dar mais condições de superar essas dificuldades que vêm acompanhadas muitas vezes do diagnóstico de autossabilidade e superdotação. Exato, e por isso que a gente tem falado o seguinte: superdotação a gente está virando uma questão de saúde pública. Teve uma pergunta aqui, nossa, fala sobre os transtornos de humor, personalidade e superdotação, que é uma linha super tênue. Então, a gente tem muitas pessoas, às vezes, diagnosticadas com transtorno de personalidade ou transtorno de humor, que é só uma superdotação não cuidada ali ao longo do tempo. A gente tem que pensar sempre em funcionalidade. A inteligência, ela é funcional. O transtorno de personalidade, mesmo que você faça qualquer intervenção, você vai estar sempre aqui numa linha, num terreno mais arenoso. Os resultados não são muito palpáveis, né? São muito tangíveis o tempo todo. A gente precisa de novo. E aí, por que eu preciso entender? Geralmente as pessoas elas esquecem numa avaliação. Aqui mesmo na USP, eu tive pacientes que as pessoas chegavam lá, inclusive a Cris Rocamos, Dan, a criança assim, uma depressão refratária grave, 5 anos, tratando aqui, a gente não sabe mais o que fazer. Aí a gente foi lá medir QI, Marta, 142. 142, 2 anos fora da escola, teve todo um trabalho de readequação, de readaptação, de intervenção, voltou para a escola, foi acelerada, sumiu os sintomas depressivos, sumiu os sintomas de Eu ansiedade. vejo isso no consultório. Crianças que vêm com diagnóstico de depressão e são superdotadas, tá? Exatamente por manejo inadequado, manejo de depressão num superdotado, né? Que não encaixa, que não acha, que não consegue as suas emoções, não consegue se expressar direito, não consegue se fazer entender e entra um diagnóstico outro aí. E a pandemia foi muito importante nisso, porque muitas pessoas, muitos diagnósticos apareceram na pandemia, né? Sim, Por uma questão ambiental, assim, tudo modificou, o ambiente modificou e muitos diagnósticos surgiram. Então, acho que a pandemia teve um papel importante nos diagnósticos de transtornos de desenvolvimento e de transtornos mentais importante. Não só de depressão e ansiedade, mas de outros, que muitas vezes eram mascarados ou eram diagnósticos atrapalhados e que daí que apareceram de fato na pandemia, né? Mas, Dan, a gente exato. está chegando no fim. Eu quero falar de um assunto que talvez seja o assunto, assim, que não quer calar atualmente e que é um motivo de cabelos brancos para muitos pais. O que fazer em termos escolares no Brasil, numa cidade do interior, para aquela escola entender da importância
de um PEI para aquela escola entender da importância de uma aceleração. E assim, que direitos a gente como superdotado, a paciente como superdotado, a pessoa como tem, o que ela pode cobrar dessa escola. Isso aí é uma área muito difícil de trabalhar, sabe? Tu sabe melhor do que eu. Mas assim, o Sim. que a gente pode exigir? O que a gente pode fazer no momento que a gente identifica um superdotado? A gente tem que, e desde que o superdotado da idade escolar, a gente precisa pensar duas coisas importantes. Ele tem direito ao atendimento educacional especializado, ele tem direito ali o que é previsto enquanto processo de inclusão escolar, seja o plano educacional individualizado, seja a sala de recurso, seja a aceleração de série, seja qualquer outra demanda que precise. Mas aí, a grande coisa que a gente precisa pensar é que as escolas não estão prontas nem para atender o que ela diz que atende bem, o autismo, por exemplo, a deficiência intelectual, múltiplas condições fica muito mais difícil, transtornos de aprendizagem. E aí, como tem aquele velho enredo da suplementação se dá conta sozinha, você acaba tendo dificuldades. Mas a gente tem sim que pedir, gente, protocolem, peçam, por quê? E se existir demanda, a escola precisa fazer formação. E a gente sabe que a LDB determina a formação continuada para os professores, né? Então, o plano de educação individualizado precisa, sim, acontecer. Pensar, outra coisa importante que você falou, Marta, que muitas vezes superdotados, bem atendido em sala de aula comum, durante o horário dele ali, difícil, ele vai precisar desse sala de recursos de contraturno, que é aquele processo de enriquecimento que eu posso fazer enriquecimento externo, no museu, numa visita a uma indústria, numa redação de jornal. A gente pode mil tipos de coisas para processar. A grande questão é que a escola não sabe, e aí tem uma dificuldade, que é fazer uma avaliação diagnóstica pedagógica das habilidades que essa criança já tem, que ela já compreendeu, não preciso. Habilidade consolidada, próxima. Habilidade consolidada, próxima. Muitas vezes, eu não tenho o perfil de acelerar série de vez, né? Mas eu vou ter o perfil de acelerar conteúdo, por exemplo. Ou de cortar revisão desse processo, de tirar os deveres de casa repetitivos, de tirar introduções mais básicas, de aprofundar esse processo todo. Mas aí, como a gente não conhece o funcionamento, estou esperando que ele seja 10, 10, 10 em tudo, aí fica difícil fazer page. A gente pega page aqui de 1.000 páginas, quando às vezes um page de uma página só resolve tudo, que é você conhecer o aluno. Então, não é que. E aí, as dificuldades que ele tem da intensidade emocional, geralmente é o que pega na escola, não vamos fazer, porque assim, ele é estável emocionalmente. Ele não é maduro emocionalmente. Na verdade, se eu estiver bem atendido escolar, eu vou ter uma maturidade mais adequada, eu vou ter um engajamento maior. Mas a gente pode pedir, sim, plano de educação individualizado, sala de recursos em contraturno, pode pedir aceleração se for o caso, posso pedir aceleração por disciplina também, se for o caso, posso pedir cortar o currículo e acelerar, posso pedir dispensa atividade de casa, porque lembra, atividade de casa serve para quê? Fixar conteúdo. Ele já fixou aqui, eu vou expor de novo um sofrimento em casa. Não sei se as mães estão assistindo a gente aqui, tem dificuldade para que eles façam tarefa de casa, faça esses exercícios todos, que copia aqueles quadros gigantescos. É essa a questão. Né? Então, assim, o que é ser maduro? Eu não vou ser maduro, e de novo, assim, gente, a gente chora, adulto não chora? Às vezes, e muitas vezes, às vezes escondido, criança vai reagir, vai responder naquele lugar. Então, se eu estou num lugar que é espinhoso e me traz sofrimento, óbvio que eu não vou estar maduro. Né? Mas a gente tem direito ao pay, sim, tem que fazer, não é favor, não é favor, O tá? problema é assim, é saber avaliar o PEI, né? A gente divide PEIs aqui, a Dan e eu. Eu mando os PEIs que eu recebo para ele dar uma olhada. E via de regra é um desastre, né? E mesmo em escolas conceituadas. Então, o problema não é fazer um PEI, o problema é o PEI ser um PEI adequado. Então, Exato. gente, assim, claro que existe, assim, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de escolas municipais, estaduais, privadas, tá? O que acontece? A gente tem, quem tem recursos financeiros, consegue esse apoio, tá? A gente consegue pedir para alguém de alguma equipe, por exemplo, a equipe do Dan, entre outras, ajudarem a escola a montarem uma adaptação curricular para aquela criança. Então, existe esse recurso, dá para fazer isso super bem feito, dá. Se a escola for aberta a receber uma ajuda de algum profissional qualificado,
A gente consegue fazer isso bem feito. O problema é que a grandíssima maioria das pessoas, elas não têm esse recurso de ficar pagando por fora alguém para ajudar a escola a fazer um plano educacional individualizado. Então a gente precisa trazer cada vez mais para os holofotes esse assunto das altas habilidades e superdotação, porque são pessoas que sofrem, são crianças que têm dificuldades escolares, apesar do seu alto nível intelectual. Isso não quer dizer, uma pessoa com alto nível intelectual não quer dizer que ela não tenha dificuldades, especialmente escolares, e ela precisa ser vista com os cuidados, né, da educação especial. E a maioria das pessoas não sabe fazer um currículo. Um plano. Então, quem tem recursos, ótimo. A gente pode passar para vocês as pessoas que ajudam as escolas, mas para quem não tem recurso, o nosso papel como comunidade é botar nos holofotes esse diagnóstico para que as pessoas se capacitem cada vez mais para conseguirem fazer um trabalho adequado para essas crianças. E Porque eu outra lembro. dica que a gente pode dar, só que é que você que está longe, pode ir lá na Defensoria Pública e falar, olha, você está com diagnóstico, alguém falou que você tem que ter um laudo preciso aqui, ajustado, não está sendo atendido à luz da Lei Brasileira de Inclusão. Aí essas escolas vão ser ali pensar, e aí, de novo, quando o Ministério Público aciona, e às vezes a gente tem bons promotores, aí vai funcionar, a gente acaba ajudando uma cadeia inteira. Tem que ficar também atento, que às vezes as universidades federais, como a de Pelotas, oferece muitos cursos de formação para professores da rede pública gratuitamente, especialização, então tem caminhos. Mas se você não tiver o diagnóstico, como a Marta disse, grite, peça socorro, porque só vai ser percebido quando a gente, olha, não está dando, não está dando. E aí tem que pensar também, se a gente atende bem, a gente vai desafogar o SUS com algumas questões aqui na saúde mental, por exemplo, né? Então a gente tem, eu falo que suplementação hoje é uma questão de saúde pública bem importante. E formação, gente, é obrigação da escola fornecer para os professores. Tá lá, formação continuada o tempo todo. Tem as semanas pedagógicas, assim, cobrem das. Olha uma dica aqui importante: cobrem da escola, olha lá o projeto político pedagógico da escola, assim, ó, não estão fazendo suplementação aqui, tem que falar. Denuncia na escola, no órgão que vai lá, e na semana pedagógica do município, olha, não estão trazendo ninguém para falar de superdotação, precisa falar. Precisa falar. Eu participo de congressos, muitos, tem um Mais Inclusão, que assim, tem 3 edições que começam a falar de superdotação. Se a gente faz um monte de coisa, a gente esquece que a gente tem uma notinha de rodapé. Porque a gente só 27 mil. Mas se for pensar estatisticamente, nós somos o maior grupo da educação especial. E se tu for pensar, quando fala em qualquer coisa de inclusão, né, de cursos, de diálogo sobre, nunca entra autoestabilidade e superdotação. Nunca. Nunca entra. Entra autismo, entra déficit intelectual, entra TDAH às vezes, mas nunca entra autoestabilidade e superdotação. Então isso aí é nosso papel, assim, de novo, a gente tem que fazer uma força, a gente tem que passar essa informação, a gente tem que cobrar das escolas, a gente tem que cobrar esse aperfeiçoamento continuado dos professores, né? Porque senão a gente não vai ter esse feedback. E cada vez vai ter mais diagnósticos sendo feitos, mais identificações sendo feitas, e as pessoas precisam estar a par do que fazer com esses pacientes. Isso é um problemão, né, Dan? E outra coisa importante, que a gente não está culpabilizando os professores, tá? Porque eu sei, tem muito professor que vai lá e gasta do seu dinheiro, do seu salário para fazer as formações. Aí eu estou dizendo para vocês, professores, que a obrigação de dar a formação continuada é do Estado, é do município, é da sua escola privada, tá? É um direito seu, está previsto também na LDB. Então, se não estão fazendo, não estão cumprindo esse processo. Então, peçam, solicitem, vá em bons cursos, ok? Mas eu fui professor também, a gente investe muito no nosso dinheiro. Tem professor muito também ali que é engajado. Você fala, eu sempre falo que a sorte de um superdotado é encontrar um professor engajado. Encontrou um professor engajado, muda-se a vida. Né? Então, essa questão, cobrem dos seus empregadores. E outra coisa que eu falo para as mães e para os pais, né, assim, infelizmente a gente precisa ser chato como pais. Ah,
eu tô sempre na escola, tô sempre incomodando. É o único jeito da gente ver resultado. Não tá bom, faz de novo. Esse PEI não tá bom, faz de novo. Não tá bom, faz de novo. Chega uma hora que as pessoas, pra tu parar de ficar pedindo 800 vezes, eles vão parar e vão fazer a coisa um pouco melhor. E isso não só nas aulas de habilidades de superdotação, mas em todas as questões de inclusão. A gente tem que ficar em cima e bater o pé e fazer plantão na porta da escola até os direitos dos nossos filhos serem exercidos. Respeitados e executados. Tem que, às vezes é assim mesmo, falando 1 milhão de vezes, estando na porta, fazendo plantão na porta, mas é o jeito que a gente consegue. Então, se é assim que precisa ser, vamos fazer esse esforço. Né? As chatas, exatamente, eu sou a chata, tem que ser chato às vezes para conseguir que essas coisas apareçam e que a gente consiga que as crianças tenham exercidos os seus direitos. Dan, meu amor, Antes de assim, acabar, eu vamos, sei que você vai encerra, falar, eu queria encerra fazer tu. um não, não, você vai encerrar. Eu queria fazer um convite para o pessoal do Rio de Janeiro, né? Que Marta e eu estaremos dia 18 de maio lá no bairro de Botafogo, com o VV na Exposição Edição Rio. Então, assim, você da área da saúde, você da área da educação, você pai, mãe, você superdotado, adulto, adolescente, pode ir lá, você vai ter um encontro presencial com um dos melhores profissionais da temática hoje no país, discutindo esse processo todo. A gente vai falar de diagnóstico diferencial para quem é médico e quer aprender, falar sobre estabilidade, a gente vai falar de assincronias, vai falar dos direitos das pessoas superdotadas, de como acessar aquele processo todo, de como ter, né, acesso a isso a partir de um laudo. E a nossa luta aqui que a Marta traz sempre é de melhorar o acesso às todas as pessoas. E o SUS comece a fazer a avaliação neuropsicológica, a gente sabe que é caro, que as escolas ofertem as formações adequadas, mas está aqui, ó, disponível para fazer orientação para as escolas quando pedem. A gente faz muita orientação escolar junto, né, Marta? Então, é assim, o caminho se faz caminhando. Então, quem estiver no Rio, vai lá presencialmente, dia 18 de maio. Está acabando os nossos. Esqueci o nome, gente. Bilhetes, vagas, não sei. Vagas lá, mas corre, vale a pena. Ouvir a Marta presencial, gente, vocês não têm noção do que é. Ah, Você vai querido, sair de viu? Dan lá presencial. transformado. Tá Não, bom? eu É acho que é isso isso. aí, assim, eu tive no evento do Rio ano passado, de São Paulo ano passado, foi um prazer enorme, assim, o engajamento, as pessoas emocionadas no evento, as famílias emocionadas, porque a gente procura o grupo de pares, né, os semelhantes, aí tu tá no meio de pessoas que estão entendendo as tuas angústias como profissional, como professor, como familiar, e é muito bacana ter essa troca, não só pelas aulas, pelas exposições, mas pelo grupo que se encontra lá, e as trocas são muito ricas. Então estaremos no Rio e em todos os outros lugares que surgirem por aí, né, Dan? Todos os outros Exato. estados do É, Brasil. já tem Vitória programado, tem Maceió, tem Teve Brasília, Goiânia há pouco tempo. teve Goiânia há pouco tempo, tem Vitória, tem São Paulo, e a gente vai fazer uma edição em Barcelona, Marcos. Está convidadíssima Essa para é a boa. gente fazer lá. Tá bom? Gente Então, querida, aí muito obrigada, o Dan. é, Meu eterno obrigado pelas tuas palavras e pelo todo esse conhecimento que tu passa pra gente. é um prazer sempre, gente. Siga a Marta, todas as redes, vai lá, vale muito a pena. E depois a gente pode voltar assim, fazer uma live sobre PEI aqui, os passos de um PEI, uma aulinha. A gente faz uma aula fechada no YouTube, Marta. Quem quiser, o pessoal se inscreve, a gente faz gratuitamente. Olha Ótimo. aqui, 1 hora lá a gente vai dando passo a passo do PEI. Podia Viu? chamar a Ideia Francisca aí para para vocês. fazer uma aula A gente dessa. faz para Fran, fala de avaliação diagnóstica, 1 hora de aula, gente, no YouTube. Para quem quiser, gratuitamente a gente topa, não topa, Claro Marta? que topa. Já topei. É isso, gente. Então Boa tá. noite. É um prazer Obrigada. sempre Boa noite, conversar com vocês. pessoal. Tchau. Até mais. Beijo, Dan, querido. Tchau. Obrigado.